Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Peçamos a Nossa Senhora para nos acompanhar nesse encontro com a palavra Seu Filho, o Verbo encarnado, que se torna uma palavra viva na nossa vida, porque nós o amamos, porque nós abraçamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz de Deus abra nossa mente e nossa inteligência. Que estejamos mesmo em harmonia consigo, com Deus, com o mundo, para podermos acessar em Sua palavra, em seus mistérios. O que pedirdes em meu nome, eu realizarei, disse Jesus nesse texto que nós estamos aqui hoje meditando. Essa frase, em nome de Jesus, aliás, essa outra frase aqui, em nome de Jesus, é uma coisa muito comum. A gente já estaria, de certo modo, cansado de ouvir essa expressão, muito usada entre os nossos irmãos evangélicos, não é? No entanto, só dizer em nome de Jesus não traz em si o efeito que ele quer. Nós vamos compreender isso hoje nesse nosso encontro, porque as palavras, elas não podem ser da boca para fora. As palavras, elas precisam de fato ser acompanhadas por uma vida. E aqui a gente vai entender por que é que Jesus, após voltar ao Pai, ele vai dizer esse novo modo de rezar, não é? Rezar em nome dele, pedir em nome dele. Antes vamos para o tempo da missão. No tempo da missão, Nosso Senhor ensinou os seus discípulos a se aproximar de Deus Pai com uma naturalidade, com uma liberdade antes impensada. Nenhum rabino jamais ousou sequer falar o nome de Yahvé. Então, chamar então ele de painho seria uma ousadia escandalosa. Jesus, ele começa a quebrar então aquela imagem de um Deus tão distante, de um Deus tão inacessível. Embora Deus não se tornou acessível por causa disso, Deus continua sendo inacessível em seu ser, em sua plenitude. Jamais ninguém terá acesso completo a Deus. Jamais. Ok, até aí tudo bem. Mas nosso Senhor, ele acaba reduzindo essa distância quando ele ensina os seus discípulos a chamar a Deus de Pai. Isso é muito interessante e muito importante, porque nós começamos a compreender melhor a misericórdia de Deus, compreender melhor o amor que ele tem por cada um de nós e como ele age conosco. Isso é interessante, porque se antes eu tenho e mantenho uma distância de Deus, de maneira que eu não tenho como conhecer o mínimo dele mesmo, porque eu me mantenho a uma distância. Ok, observe que hoje em dia muitas pessoas acabam se afastando de Deus porque não se acham dignas de ir na igreja, dignas de fazer uma leitura numa missa, não se acham dignas de rezar. Elas não se acham, esse sentimento de indignidade é muito grande. Jesus acabou com isso.
Jesus acabou com isso. Por quê? Porque a pessoa mais santa que você conhece, que você admira, você olha, nossa mãe, como aquela pessoa vive santamente. Ela não é digna de estar na presença de Deus. Então, por isso, Jesus, ele vem abrir nossos olhos para essa realidade. Sou eu que sou digno de estar na presença do Pai. E você vem ao Pai por meio de mim. Você vem comigo, você vem através de mim. Nós não vamos por nós mesmos. Ou seja, é da dignidade de Jesus que nós somos cobertos. E assim, desse modo, podemos nos aproximarmos do Pai e chamá-lo de papai, painho. É importante aqui. Jesus primeiro vai nos ensinar isso. Depois, quando Jesus está para voltar para o Pai, Jesus ensina um outro modo de rezar, que é em nome dele. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, eu darei. Isso é bem interessante. Jesus agora nos dá uma possibilidade diferente. Eu posso, além de me aproximar do Pai com toda a liberdade, com toda. Sem bloqueios e sem medo, eu também posso pedir ao Pai, em nome de Jesus, é tudo. É o que Deus tem de mais importante, é o Filho, né? Eu posso pedir em nome desse Filho. Agora vocês já pararam para pensar, por isso que eu quero aqui dizer, disse no início, falar em nome de Jesus, pedir algo em nome de Jesus, não pode ser apenas uma frase da boca para fora, porque se isso não se articula com a própria vida da pessoa, nada adianta falar em alguma coisa em nome de Jesus. Com certeza o inimigo da salvação vai estar rindo de uma pessoa que abre a boca para falar isso, no entanto, a vida dela não caminha nesse sentido. Ora, aqui eu quero pegar uma imagem para a gente compreender um pouco isso. Um embaixador, ele representa um país em outro país. Então, aqui no Brasil, vamos pegar o nosso Vaticano. O Papa Francisco tem um representante, que é o embaixador do Vaticano aqui no Brasil, que isso é na linguagem civil, né? Embaixador, na linguagem canônica, ele é o núncio apostólico. Mora em Brasília e ele, no Brasil, ele representa o Papa Francisco. Ele representa o Papa Francisco. Então, quando ele fala alguma coisa oficialmente, ele está falando em nome do Papa. Então, essa é a ideia do em nome de. Essa é a ideia. Então, não é apenas abrir a boca e falar algo em nome de Jesus. Quais são as credenciais que você tem para fazer isso? Então, para fazermos uma oração ao Pai em nome de Jesus, precisamos de algumas credenciais, alguns elementos que vão me fazer ter esse direito. Por exemplo, um muçulmano, ele pode falar em nome de Jesus? Não. Não pode. Entende? Jesus para ele é um profeta, não é Deus. Então, ele não tem um elemento fundamental. Tudo parte da fé. Sim, tudo parte da fé. Jesus, ele abre aos discípulos a fé no Pai, a fé nele mesmo. Nós hoje, os discípulos que estão vivos,
também temos fé em Jesus. E é essa fé que nós temos em Jesus que permite que possamos falar em nome dele, pedindo ao Pai em nome dele. Mas a fé, ela em si só, ela não vai ter o efeito esperado. Por quê? Porque a fé precisa ser acompanhada com obras, como diz São Tiago, mas aqui eu quero falar uma outra coisa. A fé precisa ser acompanhada pela vivência da palavra, pela vivência, sim, dos mandamentos. Uma pessoa que, por isso que eu disse que o muçulmano não pode pedir em nome de Jesus, porque é uma pessoa que não vive a sua fé, que não vive os mandamentos, que não busca estar unida a nosso Senhor. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Não pode pedir em nome de Jesus. Esse pedido serão apenas palavras vazias que não terão efeito. Que hoje nosso Senhor abra nosso coração para compreender esse mistério dele que está em nós e nós que devemos permanecer nele, para também nós podermos pedir em nome dele. Por quê? Porque você representa Jesus se você tem na sua vida viva a palavra, que é Ele mesmo, a palavra dele, então você vai ter essa credencial de falar em nome de Jesus, porque você e ele estão caminhando na mesma direção. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.